noite, queridos, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. O último deste dia 1º de janeiro, espero que todos tenham aproveitado muito bem aí, seja descansando, trabalhando, fazendo suas coisas aí. O primeiro dia do ano, beleza, rapaziada? Vamos pra cima. Agora eu tô na aguinha, né, cara? Porra. Bom pra gente beber um pouquinho menos esse ano, né? Que puta que o negócio ficou complicado aqui hoje. Mas vamos lá. Agora que eu tô desintoxicando legal. Mas o negócio é o seguinte, vamos agora falar de coisas aí um pouco mais sérias. Vamos lá, rapaziada. Primeiro eu quero falar aqui um pouquinho sobre como é que vai ficar esse planejamento do Botafogo. A gente já falou muito sobre quem serão os atletas disponíveis nesse início de pré-temporada do Botafogo. Aí agora a gente fala um pouquinho sobre os atletas que não estarão ali, né? Primeiro, pelo motivo da Copa São Paulo, qual é o planejamento do Botafogo para a Copa São Paulo, para a Copinha. E segundo, né, da situação referente ao Botafogo no aspecto dos atletas que estão se despedindo. Tá? É muito importante, está pegando aí, são 21 atletas que estão deixando o Botafogo em fim de contrato, seja porque o Botafogo ainda não conseguiu renovar, mesmo que tenha um desejo, né, não vai conseguir, mesmo que tenha o desejo de renovar, e aqueles atletas que o Botafogo não teve o interesse, rompeu, liberou e acabou o contrato finalmente. Tá bom? Vamos lá, continuando. Seguinte, primeiro de tudo a gente tem uma tabela, né? Vai começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e a Copinha ela se inicia, né? O Botafogo ele vai jogar, ele vai ter, toda a sua preparação e os seus jogos em Taubaté. Tá bom? Vai ser em Taubaté que o Botafogo vai ter esses primeiros 3 desafios nessa fase de grupos para ver se ele passa adiante ali para a primeira fase e tudo mais, para a fase classificatória mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá bom? E alguns atletas ali, e aí qual é o planejamento? Né? Existem alguns jogadores do time principal, sub-20, que eles não vão jogar inicialmente a Copa São Paulo, eles só vão jogar se o Botafogo avançar de fase. Esse foi o planejamento, porque o Anderson Moreira ele quer aproveitar alguns desses atletas na pré-temporada, tá bom? A gente tá falando do Matheus Nascimento, do Gabriel Conceição, do Juninho, do Riquelme, do Vitor Marinho, do Igor Gabriel, do Everton, enfim. E aí o Botafogo só vai contar com esses jogadores na Copa São Paulo caso passe de fase, né, da fase inicial de grupos, beleza? A gente começa trocando uma ideia aqui sobre como é que vão ser esses desafios, né? A Copa São Paulo começa oficialmente neste domingo, no dia 2 de janeiro, né, cara? Então, a Copinha respira, né, cara? É um suco de futebol brasileiro, cara, eu me amarro na Copinha. E o Botafogo estreia no dia 3. O Botafogo já estreia contra a Aparecidense no dia 3. Dia 6, o Botafogo tem um desafio contra o Petrolina na quinta-feira. Se eu não me engano, 3h15 da tarde. E o último jogo da fase de grupos é justamente contra o Taubaté, que é o time aí, como é que eu posso dizer? O anfitrião, né, o cabeça de chave do grupo. O Botafogo enfrenta o Taubaté no dia 9, 11 da manhã, no domingo, beleza? Então teremos um jogo segunda, outro quinta, outro no domingo, para saber se o Botafogo passa de fase. O Botafogo tem condições sim de passar de fase com o técnico Ricardo Rezende, tá bom? E aí agora a gente passa para falar um pouquinho também sobre atletas que estão encerrando completamente o vínculo, pelo menos por hora, com o Botafogo, encerrando o contrato. Acabou o contrato desses jogadores, ontem foi o último dia de contrato de vários deles. Vamos tirar aqui, né, desse balaio, né, 3 jogadores principalmente, tá? Oyama, Barreto e a gente tá falando de 21 jogadores, tá, gente? 21. Oyama, Barreto e o Marco Antônio. Né? Marco Antônio, assim, né, já foi, não tem jeito, mas Botafogo anuncia, né, cara? Botafogo publicamente revela que ele quer, né, ainda tentar repatriá-lo para a temporada 2022, embora seja praticamente impossível. E o Barreto e o Oyama continuam as negociações aí, respectivamente, com Criciúma e Mirassol, beleza? E aí nós temos os outros jogadores que eles vão embora, né, por outros aspectos, porque foram para outros clubes, negociaram com outros clubes, acabou o contrato, o Botafogo não teve interesse, foram liberados, tinham até contrato, mas foram liberados, e vão para esses jogadores aqui. Primeiro a gente vai para um trio ternura, vamos colocar assim, né, de atletas que tinham contrato, era um peso financeiro. Na verdade são 4, se você for parar para pensar, é porque um deles já tinha sido
rescindido, né, cara? Mas vamos pra teoria, porque na teoria a gente tinha o contrato desses atletas se encerrando até o fim do ano. Cavalieri, Foster e o Barrandegui, né, cara? Você imagina, assim, a gente tá falando aí de papo de R$500 mil por mês que o Botafogo deixa de arcar com esses 3 jogadores apenas. O Botafogo tem dívidas com esses atletas, tá? Justamente porque o Sinderclubes ele não libera até 60 salários mínimos, já pro fim da fila. E além disso tinha o Alexander Lecaros, né, cara? O Lecaros já se despediu, tá num clube perdão, peruano. Outros atletas aí que estão acabando completamente o vínculo com o Botafogo. Tem os jogadores da base, né, cara? Tem o Pedro Lucas, o Henrique Luro. E aí nós temos o Vitinho também, né? Vitinho, jogador das categorias de base do Botafogo. E aí temos aí também a seguinte lista, né, com o Jonathan Lemos. O Botafogo optou por não renovar com esse atleta. Henrique Luro, capitão da base, até esquisito. O Botafogo optou também por não renovar com um jogador que ficou livre do mercado, nem chegou a atuar nos profissionais, decidiu ficar aí, priorizar o Mezenga e o Everton. Na lateral esquerda, né, o Botafogo mantém todo mundo, né? Tinha o Carlinhos que tinha contrato até o fim do ano, mas está renovando aí. O Botafogo, como eu já falei, né, ainda tem que resolver as pendências aí para renovar com o Oyama e com o Barreto. Pedro Castro se despediu, foi pro Cruzeiro para receber um salário maior. O Botafogo não ia ser maluco de pagar mais de 130 mil por mês pro Pedro Castro, não faz o menor sentido. Pro Cruzeiro fez. Aí a gente ainda tem a seguinte lista, né, cara? Os seguintes jogadores. O Ricardinho, né, que também não estava nos planos, foi pro Paysandu. Matheus Friso, volta de empréstimo pro Grêmio, deve ser aproveitado nessa temporada no Grêmio. O Varley decidiu não renovar, ainda vamos descobrir aí qual vai ser o destino do jogador, se vai ser pro Brasil, se vai ser para fora, se vai ser Série A, se vai ser Série B, a gente não sabe. O Marco Antônio, né, que o Bahia tá jogando duro, que é dinheiro para manter o Marco Antônio no Botafogo. Continuando, o Luiz Fernando tá de volta, né, cara? Aí a gente tá falando dos jogadores que estão saindo. O Rafael Moura, o Botafogo optou por não renovar. O Rafael Navarro, o Botafogo tentou renovar até o fim, mas o cara quis ir pro Palmeiras. E eu não sei se estou esquecendo de mais alguém, né, cara? O Felipe Ferreira, a princípio, né, ele vai ficar. Tem contrato com o clube. Gilvan, né, cara? Gilvan, mas vai rescindir, né, esse vínculo com o Botafogo e para jogar, né, no CRB. Beleza? Então são esses os atletas. Por um lado, você tem um alívio, né, na folha salarial, com vários jogadores aí que não serviriam para uma Série A. A gente tá falando do Gilvan, do Gil Cavalieri, né, cara, do Lecaros, do Cezinha também, acabei esquecendo do Cezinha. Você tem vários jogadores aí, inclusive é um dado importante, com a saída do Cezinha, do Gil Cavalieri, do Lecaros, do Foster. Não tem mais, o Botafogo não tem mais contrato, vínculo com nenhum atleta que atua que foi contratado, em 2020, né? Tem o Marcelo Benevenuto também, né, cara? O Marcelo Benevenuto acabou, né, o vínculo contratual dele com o Botafogo, foi pro Fortaleza. Então a gente tem esses atletas, né, nessa atual situação que não vão, né, fazer parte do planejamento do Botafogo. Você tem aí, por um lado, o alívio financeiro e a saída de atletas que não iam agregar, mas por outro você tem o seguinte, você perdeu mais de 20 atletas do seu plantel para treinamento, para dia a dia, né, para ambiente, e você tem que repor isso de alguma maneira com aspectos qualitativos, certo? O grupo sente isso, sente essa ausência. A gente está falando aí de todo o contexto, a gente está falando de quase 20 atletas que faziam parte do ambiente de 2021, e que estão fora do ambiente de 2022, e você vai ter que, né, contratar outras peças para repor, até pela questão física, pela questão do treinamento e pela questão técnica também, para você ter um grupo, né, e o Botafogo ele tem que correr o quanto antes nesse sentido. Bom, pessoal, beijo no coração de todos, obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Amanhã eu quero falar um pouco mais sobre Copa São Paulo. Quero falar um pouquinho sobre contratos reativados, como é o caso do Marcinho, do Luiz Fernando. E também gostaria de falar sobre o Matheus Nascimento, tá bom? Tchau, gente. Fui!